Olá, galera aí na TV Comunitária de Brasília, estamos no ar nas múltiplas telas aí mais uma vez, aqui no canal 12, também no YouTube, Facebook, Instagram, aí com vocês, para a gente estar conversando aqui com a Mônica Machado Carneiro, que é secretária de comunicação do SINDICEP, Sindicato de Servidores Públicos aqui do Distrito Federal, também com Otto Pereira, que é secretário-geral do SINDICEP. A cada 15 dias eles estão aqui prestando contas aí publicamente de todo esse trabalho formidável que o sindicato vem fazendo em defesa do serviço público e em defesa dos servidores públicos também. Mas para começar, vamos botar os três na tela aí para a gente mostrar que estamos devidamente aqui, ó. Camisa bonita, ó. 26 anos da TV Comunitária de Brasília. Bonezinho também, ó. Todo lindão, bonezinho. Olha que legal. E vamos fazer uma festa aqui na TV Comunitária de Brasília com um monte de poetas antifascistas, com o Rênio Quintas e Célia Porto, com o Volmir na viola, né? Tem o Márcio Bonfim também, um camarada que sempre esteve conosco nas telas da TV Comunitária. A forrozeira cearense Mirla Muniz, nossa, Mirla é top, né? E o duo Acorde também, que vem andando o mundo todo aí, com muita música boa, né? As músicas latino-americanas, a latinidade representada pela Eleni, e na viola, né, o Chico Nogueira, que toca muito também. Então vai ser uma festa muito bacana, ainda tem a Alessandra Terribili também, interpretando Elis Regina. Vai ser uma festa muito legal. De 19 horas em diante, aqui no calçadão da TV Comunitária de Brasília, a gente tem que botar uma placa lá, Calçadão Cultural. Não botamos ainda essa placa, mas a gente pode providenciar depois. Vai ficar muito bacana. Apareçam aqui dia 11 de agosto. E dia 13 de agosto, domingão, Dia dos Pais, de 14 horas até as 20 horas, nós estaremos aqui com o recado de mais de 40 lideranças que já gravamos. Ainda vamos gravar hoje também com o Otto, mais um. Mas tem também o Rafael, lá da UNB TV, Eliane Novaes, da DUMB, dos professores da UNB, Laurindo Leal Filho, grande professor, né, aposentado da USP, tem também o Miro, do Barão de Tararé, e muitas outras pessoas que vocês vão ver na tela, discutindo. Israel Baima também, falando da ameaça de mudar a Constituição brasileira, acabar com o artigo 222, transformar, abrir para capital, 100% capital internacional, todas as mídias brasileiras, rádio, TV, jornal, tudo. É um absurdo completo. A gente só leva susto, né, Otto, com esse governo, que não é o governo Lula, mas é um governo misturado, né? Governo de coalizão. E um Congresso Nacional perigosíssimo, né? Porque é uma emenda constitucional que privatiza tudo logo nesse nosso país, assim, é um perigo, né? Mas nós estamos aqui hoje para tratar de outro assunto. Nós adiantamos a festa da TV, falando do aniversário, pegando carona aqui no programa que é da Mônica e do Otto aqui, né, que é do SINDICEP. E o assunto aqui é os servidores da FUNAI, né, 1 ano de lutas e conquistas, e essa vigília permanente por melhores condições de trabalho, e o negócio tá punk lá, esquisito. Tem, né, uma medida provisória, né, que tem que mexer nela. A medida provisória mesmo, eu estou meio bagunçado aqui na minha cabeça. Tem a PEC, né? Não, PEC da Reforma Administrativa que vocês estão lutando. Ah, tá aqui. Pela revisão imediata da medida provisória 1181/2023 e os servidores em vigília pelo plano de carreira, né? E vocês estavam lá no MGI, né, no Ministério de Gestão e Inovação, agora quase, né? Está nessa vigília permanente. Vamos conversar com quem? Quem fala dessa luta aí, Mônica? Você que é da FUNAI, né? Eu posso começar a introduzir? Isso. Uhum. Bom, primeiramente, obrigada mais uma vez, boa tarde. Já me apresentou, né? Eu sou a Mônica, estou aqui componho a executiva do SINDICEP-DF, eu sou também servidora da FUNAI, o meu cargo lá é indigenista especializada. 1 ano de luta árdua, mas antes disso a gente já estava, né, num enfrentamento
contra toda a política de assédio moral e desmonte institucional que foi a tônica do governo Bolsonaro. Aliás, até antes do governo Bolsonaro, né, desde o golpe... A FUNAI virou a bola da vez, né, no governo genocida. Exatamente. Então, assim, muito caso de perseguição a servidores, tentativa de desconstituir direitos indígenas por meio de atos administrativos inconstitucionais, paralisação total dos processos de demarcação de terra, obstrução às atividades cotidianas que eram obrigação da FUNAI fazer, como atividade de proteção territorial, facilitação, né, a gente percebia ali uma certa facilitação para as práticas, né, de arrendamento, de terra indígena. Então, tudo isso os servidores da FUNAI passaram, né, tentando ali arduamente defender o trabalho, continuar fazendo o trabalho e sofrendo processo administrativo disciplinar, e teve até caso de processo criminal, né, servidor que foi denunciado na Polícia Federal por fazer o seu próprio trabalho, né, considerando que o ex-presidente da FUNAI era um delegado de polícia. No mês de junho, agora, completou um ano do trágico, bárbaro assassinato do nosso colega indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Foi a partir dessa data, de junho, que a gente iniciou um movimento mais incisivo, um movimento grevista mesmo, né? E a gente fez uma greve assim que politicamente ela foi muito valiosa, a gente mobilizou bastante, né? Conseguimos construir num consenso uma pauta de reivindicações extensa, e a gente arrancou, apesar de estar no governo Bolsonaro que não dialogava com a gente, porque, para ter uma ideia, a gente tinha encaminhado um documento pela Condicef, resultado de um seminário jurídico que nós fizemos um ano antes, em novembro de 2021, a gente pedindo para a FUNAI abrir a mesa com a gente, já alertando da falta de segurança para os trabalhadores da FUNAI, alertando para a situação de precariedade institucional, alertando para tudo isso. E a FUNAI nunca abriu mesa de negociação com o sindicato. A gente conseguiu arrancar essa mesa na greve, e a partir de então a gente conseguiu começar algumas conquistas, né? Então é um ano de lutas e conquistas que foi assim árduo, mas a gente conseguiu fazer com que a FUNAI, naquele primeiro momento, enviasse Força Nacional de Segurança para a região do Vale do Javari, para outras regiões em conflito. A gente conseguiu fazer com que a FUNAI publicasse uns editais para fazer uma composição de força-tarefa de servidores para ir para o Vale do Javari ajudar quem estava lá trabalhando sob pressão, risco pessoal, né, problema psicológico aí ocasionado pelo trauma do assassinato do colega. A gente também conseguiu fazer, né, desengavetar a proposta do plano de carreira, que é por essa que a gente está em vigília. Ele foi encaminhado como resultado da greve da FUNAI para o Ministério da Justiça no ano passado ainda, em julho de 2022. Esse ano, já com o novo governo, nós estamos na 22ª, hoje foi a 22º ato de servidores da FUNAI na porta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, cobrando o andamento desse plano, que ele está lá desde o mês de fevereiro. Está em alguma gaveta lá, né? Ele está em análise, né? A gente está ali com o processo de negociação, eles estão dizendo que vão chamar a gente para conversar sobre esse plano a partir do dia 2 de agosto. Essa é a nossa expectativa, de abrir a mesa setorial de negociação da FUNAI no mais rápido possível, porque tem o prazo da LOA, né? Para poder ver se a gente consegue um encaminhamento concreto com relação ao plano de carreira. Que tem que entrar no orçamento do ano que vem, né? Pela LOA. Tem que ser aprovado agora, né? E no final do ano o orçamento, né? Exatamente. O governo tem que encaminhar agora até o dia 31 de agosto. Dia 2 de agosto é logo ali, né? Porque já é quarta-feira que vem, né? Exatamente. Então, Otto, você acha que até quarta-feira consegue tirar de parar com essa análise e logo para frente esse projeto? Primeiramente, mais uma vez é um prazer estar aqui na TV comunitária, né? É um espaço muito importante para a classe trabalhadora, né? Em relação ao processo da FUNAI, eu acho que o governo vai cumprir esse compromisso. 2 de agosto
já realmente abriu a negociação para valer com os dados e as propostas na mesa. É isso que a gente quer, né? O interesse do sindicato e dos servidores coincide com de um governo que pensa no povo. Então, não tem nada de conflitante. Nós queremos condições de trabalho para poder executar a política que o governo prometeu na campanha. Ele não quer mais nada que isso. É importante a gente estar aqui com a Mônica, que é servidora da FUNAI. Eu sou servidor do Ministério da Saúde, é um sindicato geral. Por que eu acho importante estar aqui falando da FUNAI? Porque a FUNAI serve de exemplo os demais órgãos vinculados ao sindicato. Uhum. Tá? 22 vigílias semanais, né? Só esse ano. Você falar na greve do ano passado contra um governo genocida. Então é um exemplo que os demais órgãos do Serviço Público Federal precisam enxergar, ver e seguir. Porque, acho que é até chato eu falar isso, mas eu tenho que falar, porque é o que Lula quer. Lula quer pressão. E eu falo toda vez que eu venho aqui, não canso de falar, para os nossos trabalhadores do setor público entender que é um governo em disputa. Você Exato. Falou no início, é um governo que tem bolsonarista doidado, as reclamações são imensas, o processo de negociação e o apetite do Lira é uma coisa absurda. Ele quer agora a Caixa Econômica, IBGE, Ministério da Saúde e Correios. Não, é um absurdo. Ou seja, ele quer 60% do governo. Isso não é só cargos lá em cima. Viu, Paulo? Impressionante. Trabalhadores terceirizados. Até isso eles querem nomear. Cabe eleitorais deles. Nos ministérios, nas fundações, nas autarquias. Realmente, a gente derrotou o Bolsonaro, mas o bolsonarista está aí vivo como nunca. E é triste os números, né? Se pegar 513 deputados, a gente tem a esquerda toda unida, tem 125. Quer dizer, o Lula está na corda bamba ali, né, com o Centrão. Mas governo é isso, né? A gente sempre soube que é que nem feijão, né? Na panela de pressão, né? Tem que ser o que o Lula pede pra gente. Se não for... Eu fico meio preocupado, porque eu acho que essa política do Lula, que é um exímio negociador, pode ser que um dia vai ter choque. Pode acontecer, igual está acontecendo na própria Colômbia. Que o Congresso barrava 100% da proposta vitoriosa nas eleições e o povo foi para a rua. E o próprio presidente se apoiou no povo. Uhum. Né? Eu acho que essa política que o Lula, como eu falo, né, exímio, faz essa política de conciliação, né? Tanto é que ele passou os 580 dias preso sem poder ter várias outras saídas, e não teve. Mas eu imagino que isso tem um limite, porque vai ficar inviável o presidente Lula cumprir com as promessas de campanha vitoriosas. Pelo menos o servidor da FUNAI, eu acho que tem uma proteção muito grande aí, porque a pressão social, né, os povos indígenas, os povos originários, nacional, internacional, é muito grande, né, Mônica? Mas eu estava me adiantando uma conversa que tive com ele ontem, né, que essa medida provisória piora a vida de vocês, né, altera a jornada de trabalho, quer dizer, é um absurdo, né? E o pior é que a medida provisória já está em vigor, né? Exato. Como é que fica isso? Quer dizer, vocês têm que, ao invés de trabalhar 30, né, 30 dias lá e 30 dias em casa, aí vai ficar 45 lá e menos tempo ainda com a família. A FUNAI tem uma situação de trabalho muito peculiar. Então, assim, tem várias unidades que a gente chama lá, né, de bases de proteção etnoambiental. São 11 coordenações de frentes de proteção etnoambiental. Uhum. Eles têm a responsabilidade de fazer a proteção territorial das áreas em que tem a presença de povos em isolamento voluntário de recente contato. Então, essas bases, elas têm que se manter em funcionamento ininterrupto para impedir, né, que pessoas estranhas entrem ali dentro daquele território. Isso coloca uma situação peculiar na jornada de trabalho, que não é aquela
jornada regular de 40 horas semanais. Por que a gente está fazendo esse movimento, né? Não toque nas conquistas da greve de 2022. Um dos ganhos que a gente teve também, que está na nossa pauta de reivindicações da greve de 2022, foi justamente a alteração da escala de trabalho do servidor da FUNAI, que antes era de 2 para 1, ou seja, você trabalha 30 dias em regime de dedicação integral ao serviço, né, numa base de proteção etnoambiental, localizada numa região isolada, de difícil acesso, e depois você tinha 15 dias de repouso remunerado. A gente conseguiu alterar isso pela reivindicação dos servidores, pela luta unificada, e é importante sempre lembrar que a gente tem uma luta, a gente conseguiu construir uma unidade, né, dentro da FUNAI. A gente conseguiu, então, chegar numa a FUNAI, enfim, instituir um grupo de trabalho para poder estudar, e se chegou numa portaria que regulamentou uma escala de 1 para 1, que permite aí a mesma quantidade de dias trabalhados de repouso remunerado. A portaria, ela veio com uma redação que cabe interpretação, porque ela não estabelece um teto. O teto que ela estabelece é de dias trabalhados. O servidor pode trabalhar em período ininterrupto integral até 45 dias e assegurado repouso remunerado de metade desses dias. Então, isso repercutiu negativamente demais dentro da base de servidores da FUNAI, que já estava com aquela conquista, com aquele ganho internalizado da greve de 2022. Né? Então, assim, nesse momento a gente tá dialogando com o governo com relação a essa MP. A possibilidade, né? O que a gente combinou é que essa jornada de trabalho de 1 para 1, ela está mantida até o próximo ato de regulamentação disso, porque a MP estabelece que a forma dessa jornada de trabalho vai ter que passar por uma regulamentação falando das regras complementares. Então o governo se comprometeu, e aí o governo, eu falo, MGI, MPI, FUNAI, uma bancada bem significativa, se comprometeu com a manutenção da escala de trabalho dos servidores da FUNAI agora até a regulamentação, e na regulamentação também, que a regulamentação vai prever essa escala de 1 para 1. Então a gente conseguiu, a princípio, um acordo para reverter o que seria o problema gerado com essa medida provisória. Essa mesa de vocês é específica de negociação permanente, Otton, ou participa daquele mesão lá que... É o mesão. Que tem um mesão agora. A gente deu uma limitada na eu achei bacana que esse mesão está sendo transmitido pelo YouTube, né? Quer dizer, o servidor pode acompanhar e comentar e fazer pressão online, né? Nos governos anteriores do PT, a mesa era muito elástica, né? Tinha 60 entidades. Agora foi limitada a 20, para ver se tem realmente representatividade na base. Então, eu acho que vai funcionar muito melhor do que uma mesa extremamente, com muita gente, muita representação, choque de base, enfim. Agora, é importante ressaltar, essa reunião da mesa, inclusive teve uma ontem, para falar do revogaço. Tem algumas medidas do governo anterior que basta uma canetada do presidente da República. E o governo, não sei se é aquela tática do patrão, notícia boa a gente espera para dar até o último limite, né? Vai soltando em pílula. Né? Aí, por exemplo, né, essa história da FUNAI, eu acho que nem precisariam ir numa lei, numa medida provisória. Tem que deixar cada entidade, cada órgão público, definir sobre isso, porque cada um tem o seu mecanismo de funcionamento. Eu sou administrador do Ministério da Saúde. Lá é 8 horas por dia, tudo bem. Agora eu quero passar 30 dias numa área isolada indigenista, né? Como que vai limitar isso através de uma lei? Depois pode mudar, enfim. A medida provisória é muito grande para isso, né? Eu acho que horário de trabalho, né? Nesse caso, escala de trabalho, na minha opinião, não deve constar em lei. A nossa confederação tem uma assessoria jurídica muito boa que percebeu isso, e a gente tem que também ressaltar que depois que a Condicef analisou, o governo está disposto a rever tanto
a FUNAI, quanto o Ministério dos Povos Indígenas, quanto o próprio MGI. Eu estou vendo aqui que a CONDICEF está no mesão, né? Participa dessa mesa a maior, nacional de negociação permanente. A CONDICEF é que tem a maior representatividade em termos de quantidade, né? 800 mil servidores na base da CONDICEF, né? Então, isso é importante. Outra canetada que o presidente Lula poderia dar, que a gente fica naquela expectativa, 1º de janeiro vai sair, né? É essa história da lei de greve nossa. Hoje, a FUNAI fez uma greve histórica o ano passado. E tem uma instituição normativa, assinada pelo Bozo, que tem que descontar. Mesmo se o presidente da FUNAI queira abonar, ele não pode, porque tem isso é de uma... eu acho que está completamente errado, porque a gente entra de greve, sabe que o salário da gente está suspenso. Mas depende da dinâmica da greve para saber se aquilo vai ser compensado ou descontado. E não tem uma lei que proíbe o patrão a negociar. Então, são coisas que, como eu falei no início, né? O patrão fica a conta-gotas fazendo as coisas e o governo, nesse caso, não é diferente. Então, esse revogaço é importantíssimo para a gente passar para o outro. E esse que está nesse revogaço, além disso aí? Tem também aquela PEC 33, né? A PEC 32, né? É 32, é. A PEC 32, ela na verdade, é uma arma na nossa cabeça, que está na mão do Lira, do presidente da Câmara. Ele falou, já passou pelas comissões, a qualquer momento ele pode colocar em votação. Então, é uma arma que ele tem, inclusive contra o próprio governo, né? Ele pode botar em votação. Então ele tem isso como uma munição muito forte. Porque não tem nem como retirar, porque PEC é iniciativa do... Eu não sei se essa iniciativa é do governo ou se essa foi do governo, né? Pode ser de um ou de outro. Mas, então ele tem isso na mão. E se ele quiser, você sabe que ele tem 300, em torno de uns 300... Eu ia falar picareta, mas não posso não, porque senão é plágio do Lula, né? Tem uns 300 parlamentares, né, na mão. Então ele fica jogando muito com isso. E o Lula realmente, o governo do Lula está muito prisioneiro disso, refém dessa história, né? E ele fica querendo cargos e querendo ministério. Essa PEC 32 é uma facada nas costas do povo brasileiro todo, né? Afeta todo mundo. O maior prejudicado é o povo, não é o trabalhador do setor público. Bem, eu queria falar aqui rapidinho que teve manifestação de novo no Banco Central toda quarta-feira para redução dos juros. Vem aí a Marcha das Margaridas. Entrar no site lá www.sincepdef.com.br, tem todas as notícias lá que a gente está conversando aqui. Tem outras notícias aí importantes também de ações, né, do dia a dia da direção do SINCEP, que participa de muitas negociações, muitas frentes, né, Otto? Mas está tudo lá no site, quem quiser entrar aí, é só digitar, né, a galera aí que dedinha no computador, no celular o tempo todo. Bem, mas o que mais nós temos aí para estar se comunicando com a sociedade, Mônica? E essa questão da FUNAI ela é importantíssima, porque os povos originários, os povos indígenas no Brasil merecem todo o nosso carinho, né? Com certeza. E a FUNAI é que é a ponta de lança desse serviço público para eles, né? Sim, é a missão institucional da FUNAI, fazer a promoção e a proteção dos direitos dos povos indígenas no Brasil. E por direitos, envolve a questão de demarcação, de proteção, de fiscalização, de desintrusão de todas as terras indígenas e também de promover política pública diferenciada. Então, as políticas de educação, de saúde, de assistência social, elas têm que ser executadas na ponta. De forma que, além de ter qualidade, leve em consideração as especificidades socioculturais de cada comunidade. Então, uma política de alimentação escolar, ela precisa levar em consideração os hábitos alimentares daquela comunidade. Uma política de saúde, ela precisa levar em consideração os hábitos de saúde coletiva daquela comunidade, e assim sucessivamente. Então, quem faz esse trabalho é a FUNAI. E a luta dos servidores da FUNAI, ela nunca esteve desvinculada desse compromisso com os povos indígenas. Então, está muito relacionada à questão, que é um compromisso de campanha do governo, de colocar a questão indígena no centro do debate político, com a luta dos trabalhadores da FUNAI por condições de trabalho.
Porque, para você ter uma ideia, hoje a gente tem lá um passivo de mais de 400 processos aguardando análise para fazer um procedimento que é super complexo, que é a identificação e delimitação de terras indígenas, né? Um trabalho aí extremamente complicado, que gera muita judicialização, que tem que ter muito apuro técnico para poder fazer, até porque uma demarcação de terra indígena vai incidir em cima de títulos de propriedade, de particulares e tudo mais. A coordenação responsável por esse trabalho, ela tem 12 servidores efetivos. Meu Deus. Então, assim, a gente tem... Então, a nossa luta, ela é totalmente casada com a questão dos direitos indígenas. Hoje, a FUNAI precisa de quantos novos servidores no concurso, por exemplo? Olha, hoje a gente... em torno de 2010, no tempo que a gente entrou, nós éramos mais do que o dobro do que o número que nós somos hoje. Atualmente, a gente tem 1.300 servidores na FUNAI, né, em média. Desses, praticamente 300 já têm idade para requisitar aposentadoria. A FUNAI, ela, com esse grau de enfraquecimento crônico da força de trabalho, daqui a uns anos ela vai poder começar a fechar as portas em várias localidades. Então, isso é uma preocupação. E por que a gente luta pelo plano de carreira? Porque você não tem um órgão como a FUNAI, se o governo só abre um concurso público, ao mesmo tempo que abre concurso para carreiras que não encontra as mesmas adversidades nas condições de trabalho, por mais que a gente consiga ocupar todas as vagas que vão ser abertas agora, a gente pode perder assim, metade desses servidores em um ano, que eles vão para carreiras que remuneram melhor, que têm condições de trabalho mais adequadas. Então, a gente está tentando resolver essa questão das condições de trabalho para garantir a continuidade da política. Um outro ponto aqui que eu esqueci de comentar, que é com relação ao acordo, né, da greve, porque tem relação com a Mesa Nacional de Negociação Permanente. Essa instrução normativa que o Otton mencionou e várias outras que estão na lista de revogaço, elas dificultam muito a vida do sindicato. Então, tem normativa que se refere à liberação sindical, tem normativa que se refere às questões práticas da greve. Então, hoje a gente está a desconto de mensalidade sindical. Então, hoje a gente está tentando negociar com a FUNAI uma coisa que ela é muito óbvia. A nossa greve, a gente não pode sofrer injusta penalização, senão a gente é submetido a uma injustiça 2 vezes. Porque a gente estava lutando contra os atos ilegais praticados pela gestão do Bolsonaro, que era um governo fascista, anti-indígena, anti-servidor, anti-povo. Totalmente genocida, né? Genocida. Otton, o nosso tempo tem ali, me avisaram ali, tem 2 minutinhos. Bem. O que você tem a mais para acrescentar? Eu queria, na verdade, convidar todos os servidores para dia 24 de agosto. Vamos começar a fazer agora. A gente comemorar os 36 anos do nosso Sindicep, né? 30 aí? 36. Ué, 10 anos. 26, 36. Estamos juntos. A gente é de 87, vocês de 97, né? Muito bem. Vai ser lá no Espaço Servidor, vai ser uma coisa simples, a gente quer fazer um ato político. E vai ter também, evidentemente, cultura, arte, música, porque isso é fundamental para alimentar a nossa alma. Vamos organizar para a gente fazer ao vivo, né? Fazer o mesão que foi montado lá. Correto. A gente faz o mesão. Vai ser a partir do meio-dia, uma sexta-feira. E a gente quer juntar isso, a parte política. Vai ser lá na praça? É ali no Espaço Servidor, entre os blocos C e D. Né? Parou aquela repressão agora, né? O Espaço Servidor agora volta a ser realmente o Espaço Servidor. Mas ainda não conseguimos recolocar nossa tenda. Né? o administrador me respondeu. Tudo tem luta. Me respondeu essa semana que é impossível, eu estou atrás do IFAM. Porque lá, décadas, a gente sempre ocupou aquele espaço de uma forma mais permanente. Agora, fica lá ao ar livre, toda vez tem que ir em lugar. Portanto, dia 24, acho que é um dia importante para a gente refletir, avaliar o que foi feito e os desafios que vêm pela frente. Repetindo, buscando o exemplo da FUNAI, dos trabalhos da FUNAI, da seção sindical da FUNAI, do Sindicep lá na FUNAI,
para a gente multiplicar isso em cada ministério, em cada fundação, em cada autarquia, em cada empresa pública, porque é isso que o Lula pede, é isso que nós precisamos fazer. Isso aí, Mônica, 30 segundos para você. Não, eu só quero agradecer mais uma vez a oportunidade, chamar o pessoal para participar da festa da TV comunitária, da festa do Sindicep-DF e também os servidores a ficarem sempre atentos às convocações do sindicato, porque a gente também começa agora a campanha, né, a mobilização, campanha salarial 2024 a partir da semana que vem, 4 de agosto, então a gente vai começar a convocar o pessoal para se mobilizar também. Beleza, galera, e chega ao fim mais um programa aqui, Brasília Notícias, com o Alton Pereira e com a Mônica, né, lá do SINCEP, Sindicato de Servidores Públicos do Distrito Federal, com as notícias de lá, principalmente da FUNAI. Então fique aí, continue na tela da TV Comunitária de Brasília. Tchau, tchau.